Seu Ancapso, e nós vamos falar do dólar, que está disparando aqui no Brasil, né? Ontem chegou a 5,18, mas hoje, meu amigo, já está 5,27. Olha só o valor do dólar. Não vai ter Disney esse ano, hein? Ih, rapaz, que coisa chata. Vamos entender esse assunto. Por que o dólar está subindo? O que houve? O que mudou, né? Bom, o que mudou é que o Haddad decidiu matar o arcabouço fiscal. É a coisa mais estranha do mundo. Todo mundo sabia que esse arcabouço não valia nada, né? Mas o pessoal age como se não. Que surpresa, não funcionou o arcabouço. No dia que o Haddad falou que era o arcabouço, eu falei, caramba, isso não vai servir para nada, isso não vai segurar nada de gasto. É óbvio que não vai. Se o Haddad propuser alguma coisa para segurar gasto, qualquer coisa que seja, não vai funcionar, porque o Lula quer torrar dinheiro até não acabar mais, quer torrar dinheiro até o fim do mundo. Então, não tem nada que possa ser proposto para segurar o gasto brasileiro com um governo de esquerda no poder. A única alternativa era ter mantido o teto de gastos, porque o Lula, com o medo de impeachment, poderia obedecer o teto de gastos. Quiseram mudar para o arcabouço, meu amigo. Mas isso já estava óbvio no momento que criaram esse troço. Agora o pessoal descobriu. E aí o dólar disparou. Não foi só isso não, teve mais coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Hora do PT abandonar o PSDB, Peter sai da prisão depois de amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Ó, e tá subindo mais, ó. Cada hora que olha aqui, sobe mais um pouquinho o dólar, né? A Folha de São Paulo já entrega o problema aqui, ó. Dólar atinge maior valor em mais de um ano com dados dos Estados Unidos e mudança na meta fiscal. Então foram duas coisas que aconteceram. Na verdade, a maior parte das moedas do mundo ontem desvalorizou frente ao dólar. Por quê? Porque vocês sabem, no final de semana, houve o ataque do Irã contra Israel, né? Então isso certamente elevou a preocupação de todo mundo com a questão de petróleo. O petrodólar, ele não é mais tão importante para os Estados Unidos como já foi no passado, mas a verdade é que ele ainda existe, ainda funciona, né? O petróleo ainda é, na sua imensa maioria, negociado em dólares, né? E as pessoas sabendo que o petróleo vai subir de preço, muitos países estão adiantando compras e coisa e tal, e com isso tem que comprar dólar para poder comprar petróleo. E com isso, várias moedas, praticamente todas as moedas no mundo desvalorizaram ontem, mas nenhuma desvalorizou tanto quanto o real brasileiro. Na verdade, o real superou o peso argentino, que era a moeda que mais se desvalorizava até aqui. Agora, em abril, mudou a história. O real se desvalorizou mais do que o peso argentino. Olha só, tem aqui a cesta de moedas, aqui o ranking das moedas. Teve moeda que até valorizou, a lira turca, que a lira turca tá mal também, né? Mas nesse caso aqui, eles estão bem, né? E aí teve aqui a desvalorização, a coisa e tal. Olha só, o Brazilian Real, o real brasileiro, foi a que mais se desvalorizou até mais do que o peso argentino, que está aqui, ó, também aqui no meio do caminho. Ou seja, é verdade que todas as moedas do mundo desvalorizaram ontem. É verdade. Por quê? Por conta da guerra de Israel, que aconteceu no final de semana, quer dizer, o ataque do Irã contra Israel, que aconteceu no final de semana, né? A consequência principal foi ontem, mas não é só isso. A questão também aqui no Brasil é justamente o rombo, né? O rombo absurdo. Dá para ver que o Brasil foi maior aqui, a desvalorização, né? E aqui a gente começa a chegar num ponto que eu alertei para o pessoal, que eu falei que é problemático. Por quê? Com o Bolsonaro, se ele tivesse continuado com o Bolsonaro e Paulo Guedes e coisa e tal, o Bolsonaro arrumou a economia, estava tudo certinho. O Brasil tendo superávites econômicos, né? Teve superávit em 2022, começou 2023 crescendo justamente por conta desse bom resultado de 2022. A gente estaria com a casa arrumada, governo pequeno, gastando pouco. Se tivesse o impacto externo de alguma crise, de alguma coisa grande, isso não seria uma coisa tão ruim para o Brasil, porque a gente está preparado para isso. Podia ser até bom, podia ser até visto o Brasil, pela economia arrumadinha, como um lugar que daria para o investimento fugir para cá, né? Mas, por algum motivo, os brasileiros decidiram colocar um corrupto ladrão pinguço na presidência da República e elegeram o Lula. Eu ainda não consegui entender como que fizeram isso, mas, enfim, quem sou eu para entender tudo, né? Então colocaram o pinguço lá na presidência da República e aí não tem chance. Por quê? Porque evidentemente que o que aconteceu, o que está acontecendo, um desarranjo fiscal completo. Lula torrando dinheiro à vontade, como se não houvesse amanhã. E isso é ruim por si só. Tá? Isso já está fazendo a dívida brasileira
a dívida bruta brasileira já está crescendo mais do que na pandemia. Na pandemia, ela chegou a um valor mais alto aqui, é verdade, mas o Bolsonaro jogou lá para baixo de novo, conseguiu recuperar o valor, né? E a pandemia, vamos combinar, havia a justificativa da necessidade disso. Diferente de agora, agora não tem nada, agora a gente começou a gastar antes de ter o problema. E agora, quando chegar o problema, quando chegar a crise internacional, aí que a gente vai estar ferrado, meu amigo, porque a gente vai ser pego com as calças arriadas, né? É o que está acontecendo aqui, ó. O Lula já está torrando dinheiro à vontade, ou seja, piorando a situação de forma que, se vier uma crise externa agora, a gente está no momento mais frágil possível. E a crise externa é algo que parece que está acontecendo aqui. Você vê todas as moedas desvalorizando em frente ao dólar, é o que se imagina o prenúncio de uma crise mundial, né? Deixando claro, ainda não estamos em crise, tá? Isso aqui é tipo assim, olha, um alerta, um aviso. Pode ser que venha alguma coisa ruim aí. Não sabemos se vem. Não sabemos para que lado que vai a guerra de Israel com o Irã, né? Israel falou que ia retaliar. Aliás, se você quer informações sobre a guerra de Israel e do Irã e da Rússia e da Ucrânia, eu tenho um outro canal chamado Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link do outro canal aqui no comentário desse vídeo, em que eu faço diariamente vídeos acompanhando tanto a guerra da Ucrânia quanto a guerra de Israel. A guerra da Ucrânia, o vídeo sai por volta das 10 horas da manhã. O vídeo de Israel sai por volta das 2 horas da tarde. A explicação do que aconteceu no último dia nesses vídeos, se você tiver interesse de acompanhar essas guerras, lá no meu outro canal, né? Mas, enfim, por enquanto o que a gente sabe é que o petróleo está subindo, e vai subir bastante, e que as empresas estão procurando, as pessoas e países estão procurando a segurança do dólar mais uma vez. Isso vai descambar para uma crise? Não sabemos. Pode descambar para uma crise. E se descambar para uma crise, nós estamos na pior situação possível para enfrentar essa crise, com uma dívida absurda, crescendo mais ainda, e voltando a patamares anteriores ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou o Brasil com 75% do PIB de dívida, né? Aí teve que aumentar por conta da pandemia, mas depois diminuiu, entregou com 71% do PIB de dívida. O Lula já botou para cima, acima do que pegou aqui, continuando o caminho que vem dos governos Lula e Dilma, né? Que começou aqui a subida da dívida lá no governo da Dilma, né? Enfim, por que está aumentando a dívida? Por que a gente está nessa situação frágil? Por que o mundo olhou para o Brasil e falou, ih, a coisa ali está ruim, né? Porque o arcabouço fiscal acabou. Vocês lembram quando o Congresso aprovou o arcabouço fiscal ano passado? E eu falei, isso não é um arcabouço fiscal, isso não é uma maneira de segurar gasto, isso daí não é nada, é um negócio que não proíbe o Lula de fazer absolutamente nada, né? E como o Lula quer gastar muito dinheiro, é óbvio que ele vai chutar esse arcabouço para o alto, né? Esse ano, né, a meta zero, ninguém acredita mais que ela vai ser atingida, e agora, ano que vem, que havia uma meta de superávit de 0,5%, o Haddad mudou a meta, né? A mudança da meta mostra que o arcabouço é fraco. Ano que vem ficou 0% também de novo o arcabouço. Ele não mudou desse ano ainda, mas todo mundo já sabe que vai falhar o desse ano. E o do ano que vem ele já mudou. E aí, ou seja, o que está mostrando nessa história é que não segura nada esse arcabouço. Arcabouço não significa nada. Olha que novidade, eu falo isso do dia que aprovaram esse negócio. Era óbvio que não ia funcionar. Por quê? Porque o Lula é uma topeira bêbada que não quer fazer outra coisa senão gastar dinheiro. E ele que manda na porcaria do país, infelizmente, devido aí a não sei o que fizeram para eleger esse cara, né? Aí o que acontece? Ah, mas o Haddad quer segurar as contas. Não adianta, cara, quem manda é o Lula. O Haddad não tem personalidade, não tem capacidade para segurar. O Paulo Guedes tinha. Por quê? Porque o Paulo Guedes é uma figura por si só, independente do Bolsonaro, uma figura que tem força por si só. Se o Bolsonaro quisesse peitar o Paulo Guedes, ele podia se dar mal. E a verdade é a seguinte, ele não peitou, né? Ele aceitou o Paulo Guedes, ele usou as recomendações do Paulo Guedes todas. Por quê? Por conta disso. O Paulo Guedes é uma figura que tem luz própria. O Haddad não, meu amigo. O Haddad é um poste do Lula, pô. E um poste sem luz. A luz do Haddad é a luz do Lula, no final das contas. Ou seja, não tem como. É lógico que o Lula, que tem interesse em torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, ia passar por cima do Haddad. A única chance que a gente tinha de manter um equilíbrio fiscal mínimo era manter o teto de gastos. Ah, mas o teto de gastos tinha um monte de problema, um monte de coisa. É verdade, mas, cara, qualquer outra coisa, e principalmente esse arcabouço fiscal, foi um desastre. Está jogando o Brasil na crise, né?
Enfim, isso aí foi a escolha dos brasileiros, a gente não pode fazer nada. O que eu acho engraçado é isso. Você vê agora aqui, olha só, Estadão, era uma vez o arcabouço fiscal. Folha de São Paulo, mudança da meta mostra arcabouço fraco e ambição do Haddad. Aqui o Globo, com mudança do arcabouço, o país levará 10 anos para voltar ao patamar de dívida PIB, coisa e tal. Ou seja, os três descobriram agora que o arcabouço não serve para nada. Que história é essa, cara? Esses caras já sabiam. Eu não sou tão esperto assim, mais esperto que esse pessoal, não. Eles sabiam já desde o ano passado, quando eles viram aquele projeto, igual eu vi aqui, que eu olhei, caraca, isso aqui não é um teto, isso é um piso, pô. Isso aí não vai impedir nada de crescimento de receita do governo, só vai aumentar a receita. Esse pessoal sabia disso ano passado. Ficaram essa conversinha toda de arcabouço fiscal, por quê? Para tentar dar sobrevida ao governo Lula, porque o problema deles é esse, né? Eles querem grana, eles querem roubar a sociedade, eles não estão nem aí com equilíbrio fiscal, com economia, não estão nem aí. O objetivo desse pessoal da esquerda, e na esquerda eu incluo Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, o objetivo desse pessoal é roubar a sociedade, nada além disso. Mentem na cara dura. Eles sabiam disso, estavam mentindo durante esse tempo todo e agora se fingem de putas virgens. Putas virgens, entrar no puteiro, virgem no puteiro. Oh, não sabia que era isso que faz aqui no puteiro. Oh, não sabia, coisa e tal. Caramba, bicho, realmente esse pessoal... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.